Meu nome é André Bueno da Silveira. Essa é a segunda aula de Análise Econômica do Direito e Teoria dos Jogos. Agora, nessa aula, nós vamos tratar de modelos aplicáveis. A primeira aula tratou de introdução, agora alguns modelos que são aplicáveis que podem ser utilizados na compreensão do direito, como que as forças econômicas influenciam a elaboração, interpretação e aplicação do direito. Eu vou começar com o clássico dilema dos prisioneiros. O que é o dilema dos prisioneiros? Dois prisioneiros são colocados de forma separada e isolada pelo Ministério Público. Não pense no Brasil, pense em outro local, que é um modelo abstrato. E para eles há duas possibilidades que são colocadas pelo promotor: confessar ou não confessar, ficar em silêncio. Se por acaso, esse é o dilema, se por acaso os dois, um confessar e o outro não confessar, aquele que confessou, ele vai ter uma pena, ele sai livre, enquanto que não confessou vai ficar 20 anos na cadeia. E a mesma coisa vale para o outro. Se ambos confessarem, os dois ficam 10 anos na cadeia. E se ambos ficarem em silêncio, eles ficam só 1 ano na cadeia. O dilema dos prisioneiros, o que ele é? Ele é um paradigma em que você tem duas pessoas, duas estratégias, numa forma normal de jogo, com informações completas, mas imperfeitas. Nesse jogo, a combinação estratégica é a do interesse conjunto entre os jogadores. Ficar em silêncio em relação às respostas do promotor ou confessar. E aí, o que acontece? Quando você olha aquela matriz de estratégias, você vai perceber que a estratégia dominante é confessar. Essa é a estratégia dominante. A estratégia de ficar em silêncio, ela é dominada, ela não é a estratégia melhor possível. Aí o que acontece? Se ambos confessarem, esse conjunto, o conjunto que vai resultar das estratégias adotadas vai ser pior para os dois, porque os dois vão ficar 10 anos na cadeia. Então, o que acontece? Quais são as conclusões do dilema dos prisioneiros? A solução que maximiza o bem-estar conjunto é que nenhum dos dois confesse, porque os dois ficam 1 ano só na cadeia. Mas cada um deles vai ter uma tentação de confessar, porque, enfim, e se ele não confessar e o outro confessar, pode ser que ele fique 20 anos, mas também pode ser que ele seja solto. Qual que é a decisão a ser adotada? O que acontece? Nesse modelo, o resultado é o pior para a sociedade e o pior para os dois. E como que eu soluciono esse problema? Que não seja pela estratégia dominante, confessar. Aqui entra em jogo o equilíbrio de Nash. E aí tem o filme, tem até um filme que trata da história, que é Uma Mente Brilhante. Aqui tem uma imagem, eles estão num bar, e aí tem umas moças, e aí o que acontece? O que o Nash ele descobriu? Se todos eles tentarem sair com a loira, um bloqueia o outro, e ninguém vai conseguir sair com ela. Daí eles vão conversar com as outras, e elas não vão na bola, porque ninguém gosta de ser a segunda opção. Mas e se ninguém chegar na loira? Nesse caso, nenhum cruza o caminho do outro e eles não insultam as outras meninas e todos acabam saindo, vão dançar, vão paquerar as outras meninas. Nesse caso, qual que é a resposta à teoria dos jogos? Qual que é a análise do equilíbrio de Nash? A combinação de estratégias que os jogadores provavelmente vão escolher é aquela em que nenhum deles ficaria melhor se ele escolhesse uma estratégia diferente, considerando aquilo que os outros também devem escolher. Então, esse é o equilíbrio que se dá e é o que encontra a melhor solução possível para todos eles. Um segundo modelo a ser analisado é a chamada tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns ela é o seguinte: ele é um exemplo que vem da Inglaterra medieval, que existiam alguns chamados comuns, que eram áreas comuns, por exemplo, uma pastagem comum. Aí o que acontece? Determinados pastores vão lá e eles podem utilizar lá para criar gado, ovelha, o que quer que seja. Mas o que acontece? Como a área é comum, se eu colocar uma vaquinha a mais, uma ovelha a mais, eu vou ter um ganho adicional, mas eu não vou ter que suportar, eu não vou ter que pagar por isso, porque eu estou tendo aquele benefício individual, mas quem vai pagar é todo mundo, porque o pasto é comum. E aí, qual que é a consequência disso? Se todo mundo pensar da mesma forma,
todo mundo vai querer criar uma vaquinha a mais, uma ovelha a mais, vai ter uma saturação do pasto, e aí, quando o pasto estiver destruído e ninguém puder mais pastar, todo mundo vai ficar numa situação pior do que anteriormente. Aí o interessante é como que se resolve, por exemplo, a questão da tragédia dos comuns. Olha, a tragédia dos comuns é um modelo que é muito aplicável, tanto o dilema dos prisioneiros, na próxima aula vão ser dados exemplos mais concretos na nossa aplicação prática. Mas aqui no Brasil, pense em rodovias federais, pense em qualquer tipo de bem público em questões ambientais, é exatamente isso. É um pouquinho a mais que acaba prejudicando todo mundo. Como que a teoria dos jogos, por exemplo, prevê soluções para isso? Eu posso dividir a área comum em partes iguais entre os pastores. Com isso, cada um deles vai internalizar os custos de colocar alguma coisa a mais. Mas quais são as vantagens e desvantagens? Aí todo mundo vai ter que construir cerca, todo mundo vai ter que construir celeiro. E mesmo assim, e como se trata pastores eficientes e ineficientes de forma igual, pode ser que não seja obtido a maior produtividade possível, os maiores ganhos possíveis daquela determinada área, ou seja, uma ineficiência. No Brasil, como tem muita terra, isso não é uma preocupação. Mas pensem em outros lugares que as pessoas não podem ficar desperdiçando terra. Ou pensem em situações de bens no Brasil como a água, em que são bens limitados e que isso precisa ser explorado da melhor forma possível. Uma possível solução para isso seria possibilitar a venda posterior dessas terras. Mas aí no Brasil nós temos histórias, por exemplo, a história das Sesmarias, que essa venda posterior levou à concentração de terra, que no Brasil é muito ligada à desigualdade social. Qual seria uma outra opção, que muitas vezes é adotada? A divisão por cota. Uma cota de aproveitamento que represente um desenvolvimento sustentável daquele determinado bem comum. Essa é uma outra possibilidade. É uma variação da primeira. Mas, igualmente, uma pessoa não pode ser igualmente eficiente à outra, e aí o bem pode não ser explorado na sua plenitude. Acontece o mesmo problema. Vai ser possível a venda posterior dessas cotas? Uma terceira opção seria que o bem comum ele é vendido e alguém vai lá e adquire pelo maior valor e essa pessoa coordena. O problema disso é que é uma solução não igualitária e hierárquica. Será que isso é conveniente para a sociedade? Uma outra opção seria, e aqui para vocês entenderem, vamos supor que esses pastores vão constituir uma cooperativa ou uma empresa para ter a propriedade daquele determinado bem. Esses moradores vão lá e constituem diretores, que vão lá e nomeiam gerentes e contratam os pastores para trabalhar lá. Quais são as vantagens? Essa cooperativa ou essa determinada empresa passa a ser dono de lá e passa a explorar da melhor forma possível. Mas quais são as desvantagens? Será que existem incentivos suficientes para que esses gerentes eles tentem realmente maximizar o total de benefício econômico daquele determinado bem? Ou será que eles vão tentar preservar os direitos deles e benefícios individuais? Aqui eu sugiro a leitura de um livro fantástico chamado A Revolução dos Bichos. Vale a pena a leitura. Ou simplesmente eles podem se esquivar do dever. Aqui isso é chamado de custo de agência em análise econômica de direito e teoria dos jogos. Além disso, existem outros problemas. Como é que eu vou identificar e monitorar as obrigações de cada um desses agentes? Eles podem fazer acordos com outras pessoas para tentar buscar outros objetivos. Será que os acionistas majoritários ou quem manda, será que eles vão realmente ter incentivos para eleger uma diretoria ou para tomar decisões coletivas que vão beneficiar todo mundo ou os recursos? Será que um grupo minoritário não vai tentar se beneficiar, se apropriar dos benefícios daquele bem? Então, quais são as conclusões que esses modelos, tanto do dilema dos prisioneiros quanto da tragédia dos comuns, e há outros, por exemplo, há os free riders, chamados de caroneiros aqui no Brasil, quando ao se confrontar um problema de governança coletiva, há uma clara analogia com questões políticas relacionadas à democracia em geral. Quando as pessoas escolhem regras eleitorais, mecanismos de transparência para controlar os custos de agência, ou para lidar com o problema do dilema dos prisioneiros estrangeiros comuns, esses problemas não vão ser perfeitamente resolvidos num contexto democrático. Seja porque um grupo de aproveitadores pode formar colisões para tentar se apropriar, ou seja porque
os políticos e burocratas, enfim, os agentes, os representantes dos eleitores, eles podem tentar maximizar os seus ganhos pessoais e não os coletivos. Para isso é que surgem, aqui nesse contexto é que entra o direito, seja no caso que eu dei lá, o direito societário, mas pode ser o direito constitucional, o direito administrativo, para tentar lidar com esses problemas que exigem ações coletivas e para tentar solucionar da melhor forma possível essas questões do dilema dos prisioneiros e da tragédia dos comuns que acontecem nos mais variados campos do direito. E aqui a gente acaba essa segunda aula de modelos e na terceira aula vão ser dados exemplos práticos da realidade brasileira de como a análise econômica do direito e teoria dos jogos podem ser aplicados.